Olá, se você chegou até aqui, quer dizer que você está gostando do nosso curso de Airtable. Caso você queira apoio para desenvolver um software sob medida para sua empresa, é só me chamar aqui no e-mail, na descrição do vídeo. E vamos lá, vamos para mais um vídeo do nosso curso. Olá, como vai? Então vamos agora entrar no Airtable. Se você não tem uma conta, você vai clicar aqui em Sign Up for Free. Então você pode criar sua conta gratuita. Como eu já tenho uma conta, eu vou logar aqui, vou usar uma janela anônima, fazer meu login. Você pode criar uma conta colocando seu e-mail, criando uma senha e depois confirmando o seu e-mail lá no seu e-mail mesmo. Ou você pode criar uma conta usando sua conta Google ou sua conta Apple. Eu vou aqui fazer minha conta Google, prefiro. Com o tempo é importante você criar segurança de dois fatores, porque as suas informações, as informações da sua empresa estarão nessa sua conta. Então é importante você ter esse cuidado ao longo do tempo. Quando você for entrar, vai estar tudo em branco. Aqui no cantinho não dá para você ver, porque minha telinha está aqui, mas tem um botão chamado Create. Então é só clicar nele e aí você vai poder criar sua primeira base. Tá? Nesse vídeo eu quero fazer um overview, te mostrar como funciona o Airtable, os principais botões, as principais onde está organizado aqui as questões. Então, você pode criar uma base, né, um projeto, um aplicativo usando IA, ou pode criar do começo, começando do zero. A gente vai começar do zero, porque a gente está aprendendo. E a IA é bom, por um lado, porque ela constrói várias coisas para você, só você descrevendo, mas é ruim porque se ela fazer alguma coisa que você não queria que ela fizesse, você vai ter que desfazer. E como você está aprendendo a fazer, acho que é importante você sempre começar fazendo tudo do zero e com o tempo você vai usando IA para acelerar algumas questões. Mas vai por mim, começa do zero, não é demorado fazer um sistema aqui usando Airtable. Você vai ver eu construindo alguns sistemas nesse curso e você vai ver que é relativamente rápido. Talvez demore um pouco mais, porque eu vou estar explicando e fazendo ao mesmo tempo, mas se eu estivesse somente fazendo, não precisaria explicar, ia ser mais rápido ainda. Bom, essa é a carinha aqui da interface, né, do front-end aqui do Airtable. Ela vai mudando com o tempo, então pode ser que esteja diferente hoje, tá? Então hoje, dia 7 de setembro, feriado, domingo, é com essa carinha. Então aqui tem a parte de data, que são os dados, onde ficam as tabelas. Você pode criar novas tabelas aqui, uma tabela usando IA ou uma tabela do zero. Então você pode criar várias tabelas. A gente vai mostrar um exemplo aqui da gente criando várias tabelas. E por que criar várias tabelas, né? Qual é a importância de criar várias tabelas. Então pode ir criando tabelas por aqui. Aqui cada uma das tabelas tem os campos, né? Então, e aí tem vários tipos de campos. Se você clicar aqui em Edit Field, você vai ver que tem vários tipos de campo. Em um dos cursos eu vou falar cada um desses campos, para que serve cada um desses campos. Então, na tabela tem várias colunas, né, nesse sentido. Aqui estão as linhas, né? Então, cada uma das linhas, cada um desses aqui são as linhas. E a coluna tem vários tipos de dados, e aí tem vários tipos de dados aqui no Airtable. E essa é a parte de data. Tem as visões aqui também do lado, então você pode criar uma new view. E aí, essas views aqui, hoje, a gente usa muito pouco, porque Calendar, Galeria, Kanban, a gente não usa muito mais aqui. A gente usa em interfaces. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Então, em geral, hoje, praticamente, eu não crio mais view. Tudo é grid, que é a tabela, né? E a parte de visual mesmo, front-end, vai estar lá em interfaces. Mas aqui são as tabelas, são os dados, são aquilo que sustenta o seu software, sustenta o seu projeto. Tabelas diferentes são usadas para naturezas diferentes. Então, você vai criar um software de delivery, tem lá uma tabela do pedido. Tem uma outra tabela do cliente, dos usuários, né, do cliente. Tem outra tabela do cardápio. Então, na hora de fazer um pedido, um usuário escolhe algum item do cardápio. Então, essas tabelas se relacionam. E esse é o poder do Airtable, é a tabela se relacionar. A gente vai explicar um pouco disso mais para frente. As automações é aquilo que faz o seu sistema estar vivo. É uma máquina que está programada para fazer alguma coisa. É como se fosse o back-end do software. Então aqui a data é como se fosse o banco de dados do software e as automações é o back-end. Então no back-end, quando um formulário é preenchido, ou por exemplo, quando uma linha é criada, um record is create,
você atualiza uma informação em outra tabela. Então, aqui serve para você criar as automações para fazer o seu software ficar vivo. Ou quando em uma das linhas alguma coisa match conditions, quer dizer, alguma condição foi cumprida em alguma das linhas, você atualiza alguma coisa, você cria uma nova linha, você procura alguma informação em alguma outra tabela, você manda um e-mail, você manda uma mensagem para alguém. Então, as automações servem para você criar o back-end ali do software e fazer ele ser mais inteligente do que ele é. As interfaces é o front-end do sistema. É onde a gente vai criar a parte visual da pessoa que vai usar o software, a pessoa que, o usuário final, aquele que vai estar usando no dia a dia, vai usar as interfaces. E ali ela vai ter os dashboards, ela vai ter as listas das informações, ela vai poder criar uma nova informação, excluir uma informação do software. Então é a parte do front-end. Então aqui é como se você estivesse codando mesmo. Você projeta o banco de dados, depois você faz o front-end, depois você cria o back-end, as automações. Tem a parte de formulário também, que são os formulários externos ao sistema. Então se você quer entregar um formulário para uma pessoa que não tem acesso ao sistema, inserir uma informação dentro do sistema, você entrega para ela um formulário. O formulário é bastante útil, em vários dos casos você quer fazer uma pesquisa, por exemplo, e aí você está usando o Airtable para receber essas informações da pesquisa. Bom, você precisa criar um formulário para essas pessoas preencherem a pesquisa, ela não precisa criar conta no Airtable, não precisa fazer login, é tipo um Google Forms, que a pessoa entra, preenche e esses dados acabam aqui dentro do sistema com a avaliação que essas pessoas deram para alguma coisa que você estava medindo. E aí, vários outros tipos de formulários é possível criar. Em alguns projetos eu vou mostrar alguns desses. Então, essa é a carinha do sistema. A ordem que a gente vai seguir e que eu recomendo você seguir, geralmente, é começar em data. Data em inglês, né? Então, data. E porque você precisa pensar... primeiro, quais são os campos das tabelas, depois, quais serão as tabelas que vão ser criadas. Então, você precisa projetar o banco de dados nesse sentido. Depois, eu sugiro você ir para interfaces e criar a experiência final do usuário para ele ver como que ele vai usar aquelas tabelas, como que ele vai inserir informação, excluir informação, editar informação dentro do sistema. Então, as interfaces. E depois, as automações, aquilo que torna o software mais inteligente. Então, você vai depois para as automações. Se precisar, você cria alguns formulários externos para pessoas externas inserirem dados dentro do sistema. Feito isso, você começa a usar o sistema, entrega aquilo para o usuário final começa a usar o sistema e começa a te dar feedback. Olha, eu queria uma visão diferente, eu queria que essa informação aparecesse aqui, e aí você vai melhorando e otimizando o sistema ao longo do tempo. Então, essa é a carinha do Airtable, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre data especificamente e vai falar sobre cada um desses campos aqui, ó. Single line text, long test, vamos passar por cada um desses campos para você entender quais tipos de dados podem ser inseridos aqui no Airtable. Beleza? Então, te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau.